Imagina acordar um dia e perceber que nada do que você vive é tão escolhido quanto você pensa. Que suas brigas, seus fracassos, seus relacionamentos seguem um roteiro que você nem sabe que escreveu. Por que certas coisas sempre se repetem na sua vida? Por que você parece esbarrar sempre no mesmo tipo de pessoa, no mesmo tipo de problema, no mesmo tipo de sentimento? Não é azar, não é destino, é padrão. Hoje, eu quero te mostrar o padrão invisível que está guiando sua realidade agora, enquanto você assiste esse vídeo. E o que começa a mudar quando você finalmente enxerga isso. Talvez a parte mais perigosa da sua vida seja justamente a parte que você nem percebe que está repetindo. A maioria das pessoas jura que é livre. Eu faço o que eu quero, eu escolho, eu decido. Mas se você olhar com um pouco mais de cuidado, vai perceber algo desconfortável. Você repete. Você se envolve com o mesmo tipo de pessoa. Você trava nas mesmas fases da sua carreira. Você sente o mesmo tipo de medo, reage do mesmo jeito. E os resultados são parecidos. A ciência chama isso de padrões de comportamento. Na prática, é como se sua mente tivesse um modo automático que decide antes de você pensar. Você não é tão livre quanto pensa. Você é tão livre quanto os seus padrões permitem. Vamos tirar isso do místico e trazer para a biologia. O seu cérebro é uma máquina de economizar energia. Ele odeia ter que pensar do zero o tempo todo. Então, o que ele faz? Pega experiências antigas, cria atalhos, transforma em hábitos e passa a responder quase no piloto automático. Você não pensa para andar. Não pensa para digitar seu nome. E muitas vezes, quase não pensa para reagir a uma crítica, a um não, a uma rejeição. São circuitos neurais, caminhos que foram reforçados tantas vezes que viraram estrada principal. O que você chama de jeito de ser, muitas vezes é só um padrão que você repetiu até acreditar que era você. Esses padrões não aparecem só no que você faz. Eles aparecem no que você conta para você mesmo. Tem gente que carrega a história. Eu sempre dou errado. Outros, ninguém fica por muito tempo. Ou, eu tenho que me virar sozinho. Essas frases parecem pensamentos soltos, mas são roteiros internos. Toda vez que algo acontece, seu cérebro interpreta a partir dessa história. E sem perceber, você se comporta como o personagem que combina com esse roteiro. Você não vive a realidade como ela é. Você vive a realidade filtrada pela história que você repete. Vamos deixar isso mais concreto. Imagina alguém que desde cedo foi criticado o tempo todo. Nada era suficiente. Nota 9 era pouco. Reconhecimento era raro. Esse alguém cresce com uma sensação de eu não sou bom o bastante. Aí, no trabalho, ele evita se expor, evita pedir aumento, evita liderar projetos. Quando dá certo, ele pensa: foi sorte. Quando dá errado, ele pensa: tá vendo? Eu não sou bom mesmo. Resultado: a vida profissional dele vira uma confirmação diária da crença original. O que aconteceu com você no passado pode explicar o padrão, mas é você que o mantém vivo hoje. A psicologia tem um nome para esse mecanismo: viés de confirmação. Seu cérebro seleciona informações para confirmar o que você já acredita. Se você acredita que ninguém me valoriza, qualquer pequena ignorada vira prova. Se você acredita que não dá para confiar em ninguém, qualquer deslize vira reforço do seu medo. Se você acredita que eu sempre estrago tudo, qualquer erro mínimo vira evidência. A ciência mostra que nosso cérebro não procura a verdade, ele procura consistência. Ele prefere manter o padrão, mesmo que doa, do que admitir. Talvez eu tenha visto o mundo de forma limitada até agora. A realidade não insiste. Quem insiste é o seu padrão tentando se manter vivo. De onde vêm esses padrões? A maioria começa cedo. Infância, adolescência, momentos emocionais muito fortes. Uma crítica dura que você ouviu. Uma humilhação na escola. Um abandono silencioso em casa.
Ou até o contrário, um excesso de proteção, onde você nunca pôde errar. Seu cérebro registra: isso é perigoso, isso é doloroso, isso é arriscado. E cria um padrão: fugir de algumas situações, se fechar em outras, atacar antes de ser atacado. Essas respostas eram estratégias de sobrevivência. O problema é que, anos depois, você continua usando o mesmo software em contextos completamente diferentes. O que um dia te protegeu, hoje talvez te prenda. Cada pessoa tem uma espécie de assinatura de padrão. É um conjunto de reações que se repetem em áreas diferentes da vida. Por exemplo, tem gente que, diante de qualquer conflito, desaparece. Some, evita, silencia. Outros, diante de qualquer sinal de rejeição, atacam, criticam, ironizam. Outros se colocam no papel de salvador, sempre cuidando dos outros para não olhar para a própria dor. Se você observar, essa assinatura aparece no trabalho, na família, nos relacionamentos amorosos, até na forma como você lida com o próprio tempo. Você tem uma assinatura emocional. E ela aparece em todas as áreas onde você insiste em dizer: por que isso sempre acontece comigo? Olha como o ciclo funciona. Você tem uma crença inconsciente: eu não sou suficiente. Essa crença gera um padrão de comportamento. Você se sabota, se retrai, evita se expor. Esse comportamento gera resultados fracos, medíocres, abaixo do que você poderia. O resultado confirma a crença: tá vendo? Eu não sou suficiente. E o ciclo se repete. Cada volta fortalece o padrão, até você achar que isso é apenas sua realidade. Não é a vida que repete a história. É você que repete o padrão. Como saber se um padrão está te guiando? Repara nas coisas que se repetem. Tipo de relacionamento que sempre termina igual. Tipo de problema financeiro que sempre volta. Tipo de emoção que você sente diante de desafios. Medo, culpa, raiva, vergonha. Observe também duas frases: eu sou sempre assim e comigo é sempre assim. Quando você fala sempre, quase nunca é sobre a realidade. É sobre o seu padrão. Tudo que vira sempre na sua vida merece ser investigado. A gente fala muito de zona de conforto, como se fosse um lugar onde tudo é fácil. Mas muitas vezes a sua zona de conforto é um lugar onde você sofre. Só que já conhece o roteiro. É confortável repetir o mesmo tipo de relacionamento, porque você já sabe o que esperar, mesmo que seja desgaste. É confortável se sabotar, porque fracassar do seu jeito conhecido dói menos do que tentar algo novo e não saber quem você é ali. A sua zona de conforto pode ser desconfortável, mas é familiar. E o cérebro ama o familiar. Neurocientificamente, isso faz sentido. Toda vez que você repete um comportamento, você fortalece uma rede de neurônios. É como trilhar um caminho na floresta. A cada passagem, ele fica mais aberto, mais fácil, mais rápido. Mudar um padrão é como decidir abrir uma trilha nova. No começo, é mais difícil, exige esforço, parece estranho. Isso não significa que você não nasceu para isso. Significa que é uma trilha nova. Não confunda familiar com verdadeiro. O seu cérebro se sente certo quando está apenas repetindo o conhecido. A boa notícia é: padrão não é destino. Ele é programação. E programação pode ser revisada. O primeiro passo não é virar outra pessoa do dia para a noite. É algo mais silencioso, mas muito mais profundo. Perceber. Perceber quando você entra no automático. Perceber quando você reage igual, sente igual, pensa igual. Esse momento de lucidez é o primeiro corte no padrão. É como acender a luz no quarto que você sempre atravessou no escuro. Você só consegue transformar aquilo que você consegue observar. Existe uma ferramenta simples, mas poderosa: a pausa. Da próxima vez que algo te disparar, uma mensagem visualizada e não respondida, uma crítica, uma cobrança, ao invés de reagir na hora, pausa. Pergunta para si mesmo:
O que eu sempre faço nessa situação? Se eu estivesse repetindo um padrão, qual seria? Só essa pergunta já cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, existe liberdade. Entre o que acontece e o que você faz, existe um espaço. Esse espaço é onde o padrão morre e você nasce. Os padrões se sustentam em pequenas escolhas repetidas. Não é só a grande decisão da sua vida. São as micro-escolhas do dia a dia. Responder ou não àquela mensagem. Aceitar ou não um convite. Falar ou engolir o que você sente. Ir dormir rolando feed ou ir dormir assumindo que está fugindo de si mesmo. Cada uma dessas decisões pode reforçar o velho padrão ou abrir espaço para o novo. Você não muda uma vida inteira de uma vez, mas muda a direção dela numa decisão de cada vez. Muita gente espera acreditar primeiro para agir diferente. Quando eu me sentir confiante, eu me exponho. Quando eu parar de sentir medo, eu tomo a decisão. Mas na prática, muitas vezes é o contrário. Você age diferente e a sua crença vai sendo atualizada pelos novos resultados. Se o seu padrão é fugir de conversas difíceis, a reprogramação pode começar com um microato. Fazer uma dessas conversas, mesmo com medo. Quando você vê que sobreviveu, que algo novo é possível, seu sistema começa a aceitar uma nova história. Talvez eu consiga lidar com isso. Padrões se formam pela repetição de ações e se transformam da mesma forma. Um ponto importante. Isso não é sobre culpar pai, mãe, ex, sociedade. É sobre assumir autoria. Sim, muita coisa que você viveu te programou. Talvez você tenha passado por situações que não merecia, não escolheu, não sabia nem nomear. Mas a responsabilidade de atualizar esse sistema agora é sua. Não é justo com você ficar preso para sempre a padrões que foram instalados numa fase da vida em que você nem podia escolher. Você não é culpado pela programação que recebeu, mas é responsável pela atualização que escolhe fazer. Uma coisa que ninguém te conta é: ao tentar mudar um padrão, ele vai resistir. Você vai sentir vontade de voltar para o automático. Pode aparecer como preguiça, como desânimo, como um pensamento. Ah, não é tão grave assim. Deixa para depois. Eu sou assim mesmo. Isso é o padrão tentando se proteger, porque ele se sente ameaçado. Ele sabe que se você sustentar o novo comportamento, ele perde força. Quando a sua mente começa a justificar o velho jeito de viver, é sinal de que o novo já começou a incomodar. Às vezes, a maior mudança não é descobrir algo novo. É finalmente ver o óbvio que você sempre evitou. Aquele relacionamento que é uma cópia do anterior. Aquela desculpa que você recicla há anos. Aquele medo que você chama de prudência. Enxergar isso dói. Mas dói como um músculo voltando a se mexer depois de muito tempo parado. É dor de despertamento, não de destruição. Tem coisas que não mudam na sua vida não porque você não sabe, mas porque você ainda não teve coragem de admitir. Deixa eu te propor um exercício simples para depois do vídeo. Pega uma folha e escreve, sem filtro. Coisas que sempre se repetem na minha vida. Relacionamentos, oportunidades perdidas, conflitos, sentimentos, sabotagens. Depois, para cada item, pergunta: o que eu faço, penso ou sinto que contribui para isso acontecer de novo? Não é para você se culpar, é para você se enxergar. Quando você coloca o padrão no papel, ele deixa de ser invisível. E o invisível não manda mais em você do mesmo jeito. Se você chegou até aqui, provavelmente já pensou em pelo menos um padrão seu. Algo que se repete na sua história e que, no fundo, você está cansado de viver. Talvez o verdadeiro milagre não seja algo externo acontecer, mas você romper esse ciclo interno. Porque quando o padrão muda por dentro, a realidade começa a responder de outro jeito. A vida que você vive lá fora é, em grande parte, o eco dos padrões que você sustenta aqui dentro. Então, eu quero te deixar com duas perguntas para hoje. Não para responder rápido, mas para carregar com você. Qual padrão invisível está guiando a sua vida agora? Aquele que você sente, mas finge que não vê.
Qual seria o seu próximo pequeno ato consciente para começar a reescrever esse roteiro? Não a mudança perfeita. O próximo passo possível. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa parar de fingir que não percebe nada. Se esse vídeo cutucou alguma coisa em você, não deixe essa consciência se dissolver no próximo scroll. Antes de sair daqui, decide um padrão que você quer observar nos próximos dias. Um só. Se fizer sentido para você, comenta aqui embaixo qual padrão você identificou. Às vezes, só escrever já é um ato de ruptura. E se você quiser que eu aprofunde esse tema em um próximo vídeo, por exemplo, falando só sobre padrões em relacionamentos ou só sobre dinheiro, me conta nos comentários. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os conteúdos que eu postar por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.